Olá, boa tarde. Hoje é 27 de 3 de 2025, 27 de março de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. E que o Espírito Santo fale no seu coração. Então, na verdade não é Antigo Testamento, é o Novo Testamento que eu estou falando aqui no sentido, o Novo Nascimento, parte 6. É só o capítulo 3, na verdade. Não vai ser mais do que isso, assim. Só o 3, o capítulo 3 de João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, porque ele falou isso nesse capítulo, né? Nesse capítulo foi que ele falou esse assunto. Então esse assunto é um assunto muito importante. Então ele diz que é necessário nascer de novo. Então ele quer que não só Nicodemos nascesse de novo. Ele não queria só que Nicodemos nascesse, ou só os apóstolos, ou só o povo de Israel. Mas nós, que moramos fora de Israel, os seres humanos, as pessoas. Então ele quer que as pessoas nasçam de novo. E isso é algo tão impactante, algo tão sério, que às vezes nós ficamos se sentindo, poxa, Deus quer que nós nasça de novo. Então nós nascemos, crescemos, tornamos criança, adulto, jovem, praticando coisas, vivendo coisas, sendo de religiões. E quando a gente começa a ler a Bíblia, começa a ouvir a palavra de Deus, de repente Deus nos constrange querendo que nós nasça de novo, que nós se converta a Ele, que nós não vivamos mais uma vida que nós vivíamos de pecados e desejo de vontade. Entendeu? Como às vezes, por isso que eu lhe digo, quando uma criança é ensinada o Novo Testamento de pequeno, quando ela cresce, ela sabe que a vontade de Deus é aquilo para ela. Por que as pessoas elas acham estranho isto? Porque, para ser sincero para ti, quem deveria ensinar, quem deveria pregar, não pregaram, não ensinaram. Os meios de comunicação, do início para cá, não divulgaram. As pessoas, as religiões não ensinaram. Não ensinaram. Por isso que ficam com raiva, ficam chateados, ficam tristes. Outros entendem, compreendem, ficam se perguntando, poxa, é isso que eu devo fazer? É isso que eu tenho que fazer? Realmente é isso que eu tenho que fazer? É isso que é necessário fazer? Poxa, eu pensava que não era assim. Eu aprendi assim, eu aprendi esse ensinamento, essa doutrina, eu aprendi esses dogmas, eu aprendi isto, aquilo. Poxa, e de repente está escrito isso, de repente o Novo Testamento é isso, de repente Deus quer isso de mim. É porque de séculos em séculos, de geração em geração, de anos em anos, as pessoas não ensinaram. Fizeram foi atrapalhar aqueles que queriam ensinar. Desde o tempo dos pergaminhos, atrapalharam. As religiões atrapalharam. Os seres humanos que queriam fazer suas vontades, seu eu, a vontade de outros. É por isso que as pessoas hoje já se estranham. As pessoas que são da religião, não, isso não precisa não, isso não é necessário. Fica com raiva muitas das vezes. Porque nós não fomos ensinados do nosso século, do século passado, antes desse e desse século. Nós não fomos ensinados. Desde o descobrimento da nação que nós moramos, esta palavra como deveria ser. Porque se fôssemos, nós seríamos diferentes. Se as nações ensinassem desde quando Jesus veio ao mundo e passou essa mensagem, hoje as pessoas entenderiam de boa. É isso que nós temos que fazer, o mundo seria diferente. Só que aí Deus deixa, entendeu? Deus deixa que a pessoa tenha um livre-arbítrio de fazer ou não a vontade dele, de crer ou não. Então, João capítulo 3, versículo 3. Ora, ninguém subiu ao céu. Olha só isso aqui, ó. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então Jesus estava falando isso, ele desceu ao céu. E ele estava falando para Nicodemos. E ele disse, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Então ele estava dizendo que ele tinha... Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Então ele estava dizendo que ele desceu
e subiu. Ele subiu e desceu. E ao mesmo tempo ele estava dizendo que estava lá, o Filho do Homem que está no céu. Sabe por quê? Porque ele estava lá. É como se ele estivesse lá, porque ele estava fazendo a vontade do Pai dele e ele sabia que iria para lá. Entendeu? Ele estava na terra, mas ao mesmo tempo ele estava no céu, porque ele estava fazendo a vontade do Pai dele que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, então Moisés levantou uma haste, uma serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só para tu ter uma ideia, eu não estou querendo questionar a crucificação, não. Tudo bem, está escrito que Jesus foi crucificado, tal, que ressuscitou depois de 3 dias e 3 noites. Mas essa questão de ser levantado não significa só simplesmente ser pendurado no madeiro, pregado, morto no madeiro, não. Entenda. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Mas vejam, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Levantado não quer dizer morto. Levantado não quer dizer simplesmente crucificado. Você sabe para onde foi que Jesus foi levantado? Ele subiu aos céus com 2 anjos e mais de 500 pessoas viram. E as pessoas saíram divulgando. No Novo Testamento dizia, não aceite testemunho com menos de 2 ou 3 pessoas, porque o testemunho desse é falso. Sabe o que foi que Deus fez? Deus permitiu mais de 500 pessoas verem Jesus subindo. Para ninguém se enganar, para ninguém dizer assim, não, isso é mentira. Porque eles falaram com convicção, nós vimos ele subindo ao céu. 2 varões de branco, os anjos, iam subindo com eles e eles ainda falaram para nós. Ei, este Jesus que viste subir para o céu, ele voltará. E ele vai voltar um dia. Então ele foi levantado, ele está lá. Então o que é que nós temos que fazer? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que ele ensinou no Novo Testamento, se nós cremos nele, nós vamos fazer o quê? Vamos para lá. Para a eternidade, morar no céu. Então, o novo nascimento. Um novo nascimento. O que é que acontece? A pessoa tem que crer em Jesus. E crer em Jesus não é só na morte, na cruz e nem na ressurreição. Não é só crer que ele levou as enfermidades, as doenças, os pecados. É crer no que ele ensinou, no que ele fez enquanto estava vivo.